estamos então encerrando hoje o nosso mês da família. E família tem sido um tema um tanto quanto confrontado, conflagrado nesses nossos dias. Cantamos, o coral cantou ainda agora, uma música lindíssima que diz: a minha família está de pé, e há uma parte da música em que o cantor diz assim: enquanto estou, eu não abro mão. Rapaz, esqueci aqui. Obrigado, Paulo Cupertino. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. E me parece que o contrário também é verdade. Eu não tenho fé, portanto abro mão. E por isso a minha família não está de pé. Quanta gente que não vigia, que não toma posição diante de Deus e diante do mundo pela sua família, tem cantado essa música às avessas. Eu não tenho fé, por isso abro mão, e minha família está um caco, não está de pé. Por isso nós vamos começar a falar hoje sobre uma família relevante na sociedade que nos cerca, na sociedade atual. O texto que vamos ler nessa manhã já foi até lido, mas vamos colocar. Tamara, eu estou usando a revista corrigida. Estou em Josué, capítulo 24, Josué 24, versículos 15 e 16. Josué 24, 15 e 16. Hoje, como tem bastante gente, eu resolvi usar a versão tradicional, que é a versão que os irmãos trazem. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, o que significa isso? Quem estava da além do rio que lemos na versão anterior, do Eufrates, para lá? De onde foi que esse povo veio? Que Josué trouxe esse povo para a terra prometida, mas trouxe de onde? Vindo de onde? Do Egito. No Egito tinha falsos deuses, e os israelitas estavam ali no meio daquele monte de deuses. Está falando, você prefere servir aos deuses de lá, da além do rio, onde seus pais serviram, os deuses que os escravizaram? É uma pergunta interessante. Mas ele continua: ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Já tomamos a terra prometida, o nosso Deus nos tirou do Egito, nos tirou da servidão daqueles deuses de lá de trás. Escolham se vocês querem servir aqueles deuses, ou o Deus que os tirou de lá. Mas também tem uma segunda opção: vocês podem servir aos deuses dos amorreus, que ocupavam essa terra, que o nosso Deus deu para nós essa terra. Está com vocês a escolha. É isso que Josué está dizendo. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, essa terra que o nosso Deus tirou deles. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Vamos falar com Deus? Pai eterno, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. Estamos na Tua presença nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse ainda agora, vivemos uma situação marcada por famílias desfeitas, famílias destroçadas, e o mundo só colabora para trazer mais confusão.
uma geração marcada por crise de valores, relacionamentos frágeis, famílias cada vez mais pressionadas. Ah, pastor, pressionadas por questões que têm sido colocadas. Sim, têm sido pressionadas por pressões externas, mas tem algumas coisinhas que as nossas famílias precisam ter noção e percepção dentro de casa. Principalmente o seguinte: famílias têm sido pressionadas por distrações e correrias. Você sabia disso? Estamos com muitas distrações dentro da nossa casa. Você tem um filho, eu vivo falando isso aqui, você, meu irmão, minha irmã, que tem filho pequeno como eu tenho, você tem um filho ou você tem um descendente? Você precisa fazer uma decisão na sua vida. Se eu quero ter um filho, filho é criado debaixo do olho do pai e da mãe. Filho é criado orientado pelo pai e pela mãe. Já lemos nessa manhã o Salmo 24, que fala da flecha na mão do guerreiro. Os filhos são flechas na mão do guerreiro, não é isso? E o que a gente faz com a flecha? A gente atira a esmo? Não, a gente aponta, dá a direção para a nossa flecha. Está faltando isso nesses dias de hoje. O cenário é caótico. Você pensa em seus filhos, o filho está lá, né? Patrícia, que tem 2 pequenos, então deve ser uma loucura. E de vez em quando eu tenho certeza que ela tem aquela boa e velha tentação que todos nós temos, Patrícia. Olha, vai ver televisão. Pega o celular, por favor. Vai fazer outra coisa. Quanta gente hoje está entregando. No meu tempo já se falava na tal babá eletrônica, que era a televisão. Hoje, então, a gente não tem controle do que estão vendo, se está vendo o YouTube, que tipo de coisa está passando. Desde que fique quietinho num canto, a gente tem a tendência a deixar acomodado. Mas não pode. Não pode. É o tipo da distração mortal. E criança pede, gente. Criança pede. A criança pode estar lá vendo a televisão dela, mas daqui a pouco ela vem: papai, vamos fazer não sei o quê? Por mais que você esteja concentrado fazendo alguma coisa, pelo menos eu sou assim, quando dá, eu vejo assim, tem uma brecha, dá para eu parar? Tá bom, vamos fazer faz outra coisa. Dá atenção, esteja junto, para você manter esse vínculo. Distrações, correria, não, agora não dá, criança, vai ver televisão, vai fazer outra coisa, fica lá, conflito, isso vai gerando conflito, é um problema sério. E nesse cenário tão desafiador, eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar uma postura, como Josué tomou a sua postura. Que postura é essa? Forjar família que seja bênção, que seja luz no mundo, que não seja gerida pelo que o mundo traz de pensamento para dentro, mas que ela seja uma família forte e que consiga nadar contra a corrente. Não temos famílias perfeitas, a minha não é perfeita, a sua também não é, mas precisamos forjar famílias que reflitam a presença de Deus. E como é que uma família vai refletir a presença de Deus? A presença de Deus precisa estar no dia a dia, na palavra de Deus, no ensino, no louvor, da adoração, no culto, no lar, na história bíblica contada, no louvor, no cantar louvores com as crianças. Ontem mesmo estava lá em casa, aí tinha uma música chamada Em Tua Presença, do Diante do Trono, que estava tocando. Aí a Helena pega a minha playlist e vê assim: ué, mas tem outra Em Tua Presença? Eu falei: bota aí. Era Em Tua Presença, do Daniel Souza. Aí ela: essa aqui é Em Tua Presença que eu conheço. Eu falei: mas tem outra também. Então já está aprendendo, já está conectando nomes de músicas, né, os conteúdos, de estar na presença de Deus, devagarzinho, aos pouquinhos que vai acumulando esse conhecimento e esse interesse. Eu vou passar em 3 pontos então aqui. Uma família relevante não é conhecida apenas pelo que possui. Muita gente por aí hoje vivendo do que tem, né, do que pode mostrar, mas pelo impacto que causa. Vou repetir essa frase: uma família relevante, ela não é impactante, não causa impacto pelo que possui, mas ela causa impacto
Por quê? Uma família relevante é edificada sobre princípios espirituais. Uma família relevante é forjada e formada, edificada sobre princípios espirituais. Não foi isso que Josué falou? Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nas entrelinhas ele deu os porquês. Olha, conheci deuses do lado de lá, no Egito. Fui aprisionado, fui escravizado. Os deuses que havia nesta terra foram vencidos pelo Deus que me libertou de lá. Sabe de uma coisa? É a esse Deus que eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos a Ele. Josué entendeu que o futuro de sua família dependeria do fundamento espiritual sobre o qual ela seria constituída. Hoje, muitos lares estão sendo edificados apenas sobre estabilidade financeira. O pai e a mãe acham que dá estabilidade financeira, que dá o PlayStation que o Enzo quer, é o suficiente. Enzo, meu filho, Enzo Gabriel, meu menino, você quer um PlayStation 5? É, mãe. Tá bom, meu filho, toma o PlayStation 5. Ah, mãe, mas esse GTA já era, agora vai sair o GTA 6. Toma o GTA 6, meu filho. Detalhe, GTA, Grand Theft Auto, é um jogo sobre tudo de errado, sobre roubar carros, sobre aprontar um monte de coisa, atropelar os outros, é tudo de ruim. Mas você acha que dá 5 mil num PlayStation, mais 300, 400 reais num jogo, é suficiente para o Enzo Gabriel e a Catarina ficarem tranquilos? Não é. Não é tudo, nem tudo é dinheiro. Conforto, aparência social, nada disso sustenta uma família. Famílias fortes são sustentadas por valores eternos: temor a Deus, amor, oração, respeito, perdão. Gente, o perdão é uma coisa que só existe no cristianismo. O perdão não é um valor valorizado fora do nosso grupo. É muito difícil, muito difícil. Amor, oração, respeito, perdão, propósito. Teu filho, tua filha tem que aprender isso. Uma casa sem Deus pode ter luxo. E quantas casas sem Deus há por aí, com muito luxo? Eu me lembro até hoje de um caso que aconteceu, já deve ter aí uns 6, 7, 8 anos para trás, mas me doeu. Um homem que vivia num apartamento de classe média alta, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, lá para os lados da Barra, estava desempregado, não tinha mais condições de prover para a sua família aquele luxo todo que ele estava acostumado a prover. Ele pega uma arma, ele mata os 2 filhos, ele mata a esposa e pula da janela. Porque na cabeça daquele pobre homem, tudo que tinha de valor era status, posição social, dinheiro. Isso não é uma família. Coitado, ele não conhecia o nome do Senhor, o Senhor que é o dono da prata e do ouro. O Senhor que forja uma família feliz com muito ou com pouco. Isso me dói até hoje, essa história. Uma casa sem Deus pode ter luxo, mas continuará vazia. Mas quando o Senhor ocupa o centro na família, existe direção, existe paz, existe propósito, esperança. A relevância da família começa dentro de casa e avança pelas portas afora. Você tem vivido isso na sua família? Primeiro ponto foi esse: uma família relevante é edificada sobre princípios espirituais. O que podemos ter, o valor que podemos amealhar financeiramente é muito bom, nos dá conforto.
mas nem de longe é tudo na vida. Segundo ponto, uma família relevante influencia a sociedade pelo exemplo. Vou voltar aqui ao texto. O texto aqui, falamos de um líder, Josué. Josué trouxe o povo, guerreou com esse povo, entrou na terra prometida e estava entregando a terra para que aquele povo então entrasse e cada um tomasse o seu devido espaço, o seu devido lugar. E esse homem, nessa posição, ele vai dizer: escolham a quem vocês vão servir. Lembrem-se dos deuses lá diante do rio, do que aconteceu com eles. Lembrem-se dos deuses desse lado aqui que nós estamos tomando agora, pelo poder do nosso Deus. Escolham a quem vocês vão servir. Os de lá, os daqui, mas eu vou ficar com o nosso Deus, que nos trouxe, nos libertou dos de lá e nos fez conquistar os de cá. E ele influenciou a sociedade, como lemos no versículo 16. O povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Toda a sociedade, todo o povo de Israel, naquele exato momento, tomou uma decisão junto a Josué, pela sua família. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então todos nós serviremos ao Senhor pelo exemplo, por aquilo que Deus fez, por aquilo que viram Deus fazer na vida de Moisés e agora na vida de Josué. Irmãos, a família é o primeiro ambiente da formação do caráter, antes da escola, antes da faculdade. Tantos pais aí preocupados: meu filho vai entrar na federal, meu Deus, eu vou arrancar os cabelos. O que vai acontecer na federal depende muito mais do que ele viu e ouviu e viveu dentro de casa. Eu estudei na federal, estudei direito na UFRJ e estou aqui. A minha fé não se abalou com o que eu ouvi lá, com o que eu recebi lá. Muitas vezes, ao contrário, eu devolvi. E quando eu fiz a minha pós, foi pior ainda. Mas a base é forte. Quando a base é forte, amigo, a base é forte, você pode até bater um vento forte para um lado, para o outro, mas você se sustenta. Quem fez isso? A Bíblia, a palavra de Deus, a qual eu conheço desde pequenininho. Apresenta a palavra de Deus para o teu filho, para a tua filha. Os valores que nós recebemos dentro do lar serão muito, muito, muito superiores a tudo que o mundo jogar nos nossos filhos. Uma família saudável dentro de 4 paredes, guiada conforme os padrões bíblicos, produzirá impacto. Os cônjuges tendem a ter relacionamentos mais maduros, firmados na vontade de Deus para eles e para a família em geral. Como é que o povo aí fora casa? Vou casar, por quê? Porque eu estou apaixonado, porque eu estou apaixonada, porque eu olho para esse homem, eu me sinto a Dona Florinda, professor Girafales. Tá, alguém muito inteligente já falou o seguinte: o problema do relacionamento é que ele começa com os bichinhos bem pequenininhos. Oi, minha gatinha, ai, meu fofinho, ai, daqui a pouco os bichos começam a crescer, seu cachorro, sua anta, aí já vai para o cavalo, daí pra... Vocês estão entendendo? Não é essa paixão adolescente que vai sustentar uma família, não vai. Isso é o começo, é legal, tudo bem, mas tem que estar balizado ali, é na palavra de Deus, para ter maturidade. Aí quando o couro come, e quando aquela gatinha começa a sair da sua boca, não mais gatinha, mas dá vontade de dizer sua anta, aí você tem que parar e pensar: Jesus se agradaria que eu falasse isso? Não. E se eu chamá-la de anta, do que ela vai me chamar? Pensa num animal bem bonito aí. Pois é. Então a gente tem que ter essa maturidade, porque para o mundo aí fora, casou, separa, está tudo certo, daqui a pouco começa de novo, meus irmãos. Quem já passou por isso sabe que não é bem assim não, que separação é um negócio dolorido, é difícil. O que é que o Senhor fala? Perdoa.
que o Senhor fala para perdoar? Fala para perdoar o cônjuge? Não, não fala para perdoar o cônjuge. É verdade, fala coisa bem pior. Fala para perdoar e orar pelos inimigos. Quanto mais por aquele que convive contigo. Tem que ler o subtexto, irmão. O texto é fácil de ler, mas é para entender o subtexto. Deus está pedindo para você, mandando, Deus está determinando, para você orar por aquele que você que é teu inimigo, quanto mais por aquele que está dentro do teu lar, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa. Subtexto, é parar para pensar, analisar. Mas quanta gente, né? Não, isso daí tem mais jeito não, pastor. Morreu esse relacionamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai por aí não. Precisamos ter relacionamentos maduros, firmados na vontade de Deus, para os cônjuges e para a família em geral. Os filhos, numa família saudável, numa família que influencia a sociedade, eles entendem o seu papel de seguidores. Se entendem de seguidores de seus pais. E com o tempo, conforme teu filho for crescendo, ele vai entender que, na verdade, os pais os estão forjando para serem futuros líderes de seus próprios lares. Você não está criando hoje uma criança que vai continuar sendo criança para sempre, não. O teu menino um dia vai ser um rapaz, o teu rapaz um dia vai ser um homem, e ele vai ter uma família para ele orientar. A tua menininha, assim como a minha, não vai sempre ser uma menininha que vai se amparar no seu colo nas horas de dificuldade, não. Um dia ela vai ser uma jovem, vai escolher um rapaz, e ela vai olhar para os valores que ela aprendeu dentro de casa, para olhar para esse rapaz e dizer, esse aqui preenche os requisitos, ou pelo menos a maioria dos requisitos. Vamos trabalhar. Esse aqui dá para trabalhar com ele. Agora, ela vai bater o olho em certos outros rapazes e vai dizer, meu filho, esse aqui não vai dar não. Esse aqui é complicado. Isso aqui, da mesma forma, teu filho vai olhar para a menina e vai dizer, olha, essa aqui vale a pena investir. Essa aqui é chave de cadeia, vou pular fora. Tem que ter sabedoria, mas como é que ele vai aprender? Dentro de casa. Um dia eles vão replicar o modelo que aprenderam dentro de casa. Enquanto Josué, quer ver o que aconteceu com a influência? A influência de Josué. Enquanto Josué e a sua geração viveram, a sociedade, todo o povo, viveu bem, serviu a Deus. Mas olha comigo, Tamara me ajuda, vamos para o próximo livro aí, Juízes. Capítulo 2, verso 7. Olha o tamanho da influência de Josué e sua família. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num. Verso 8. Agora nós vamos pular para o verso 11. Depois que essa geração morreu, olha o que aconteceu. Aliás, Tamara, desculpa, vamos para o verso 10, que ele é mais claro. Morreu Josué, e também foi congregada toda aquela geração. É uma maneira bonita de dizer, passaram. Aquela geração passou, todo mundo faleceu. Depois que eles passaram, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirara mesmo da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e por aí vai. O que aconteceu? A geração mais nova se rebelou contra o Deus da geração que conhecia o Senhor. E daqui para frente, o livro de Juízes é só ladeira abaixo. E nós estamos vivendo uma geração muito parecida com a geração de Juízes. Qual é a grande marca dos tempos dos Juízes? O povo praticava o mal. De vez em quando se arrependia e Deus levantava alguém para dar uma grande libertação. Aí depois, tudo de novo. Grande marca desse tempo é o seguinte: 2 vezes está escrito nesse livro de Juízes:
E naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais justo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo esses dias. Cada um está querendo fazer o que acha mais justo. E está todo mundo puxando a brasa para a sua sardinha, e está todo mundo batendo de frente uns com os outros, e nós não temos um direcionamento que nos aponte todos a uma só direção para crescermos como país, para crescermos como família, para crescermos como povo. E estamos divididos. Isso precisa começar a mudar dentro de casa. Nós precisamos ter coragem de dirigir os nossos lares. Essa geração só subiu porque veio depois de uma geração que levou Deus a sério. Até ali eles podiam ver nitidamente, até aqui deu tudo certo, daqui para lá foi só ladeira abaixo. Precisava de alguém que dissesse, vamos voltar aos antigos caminhos, porque nós estamos no erro. O mundo precisa ver em nós famílias com casamentos fortes, com casamentos restaurados, pais presentes, filhos honrando seus lares, filhos honrando seus pais, onde exista comunhão. Muitas pessoas talvez nunca entrem numa igreja, nunca, mas eles vão ler a Bíblia. Sabe qual é a Bíblia que eles vão ler? Você, a sua família, e vão poder comparar o que vem na própria casa com a sua família. Aí eu te pergunto, o incrédulo, comparando a família dele com a sua família, você tem dado um bom exemplo? A sua família tem dado um bom exemplo ou pode melhorar? Eu vou dizer aqui para todo mundo aqui sempre pode melhorar, mas você está sendo visto, você está sendo observado. Sirva ao Senhor da melhor maneira possível. Aprenda a viver o plano de Deus para a sua família, para que nós possamos impactar a sociedade. Terceiro e último ponto, uma família relevante vence desafios sem desistir. Desafio vem para a minha família? Vem para a sua família? Vem para a família de todos nós. Toda a família enfrenta crises, momentos de dor, conflitos, perdas, dificuldades. Às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades de relacionamento. A diferença entre as nossas famílias não está na ausência de dificuldades, de problemas, mas na decisão de permanecer firmes e seguir ao Senhor. Essa é a diferença. A família de Josué provavelmente também tinha problemas, não pense que não tinha, claro que tinha. E a Bíblia mostra de capa a capa famílias imperfeitas, famílias problemáticas. Você quer família mais problemática do que a família de Jacó, em que 10 filhos entregam um filho que primeiro queriam matar, mas depois pensaram bem, botaram a mão na consciência, é mesmo, não vamos matar não, afinal é nosso irmão. Ah, que beleza, então vamos vendê-lo como escravo. Isso é uma família perfeita? Isso é um problema sério. É tudo de errado na nossa família, fala a verdade. A família de Jesus tinha problema, os irmãos duvidavam dele, a Bíblia não esconde isso. Tantos e tantos problemas aí nas famílias. Ah, mas aí tem aquele mito, a família do crente é perfeita, a família do pastor, então, não sei como essa criança não sobe para o céu, é a filha do pastor, vai atrás disso. Vai atrás disso, nem a minha, nem a filha de nenhum pastor. E nenhum pastor, meu irmão, enquanto a gente está aqui, do lado de cá, a gente está sendo trabalhado, usado pelo Senhor, usado como exemplo. Vocês nos abençoam, nós os abençoamos. Aqui não tem super-homem. Em nome de Jesus, nós precisamos de orientação de Deus para as nossas famílias. Famílias imperfeitas na Bíblia foram transformadas pela graça de Deus. Vou retomar o exemplo aqui da família de Jacó. Graças ao perdão de José, aquela família foi reconectada e se transformou num povo. É bênção ou não é? Bênção demais. O Senhor continua ainda hoje restaurando relacionamentos, curando feridas, levantando lares. Uma família relevante não é então aquela que nunca cai. Está vendo? Ah lá, agora deu problema lá naquela casa. Eu sempre soube, era tudo fingimento. É assim?
Toda família tem problemas. Família relevante não é aquela que nunca cai, mas aquela que não abandona seus princípios quando as lutas e as dificuldades chegam. No caso de Josué, vemos aqui um patriarca direcionando, dando um direcionamento claro, liderando a sua família nos caminhos do Senhor. Enquanto Israel e a sua família seguiram o caminho, tudo foi bem, prosperaram, cresceram, avançaram. Família cristã enfrenta desafios, claro, mas enfrenta crendo que Deus está à sua frente. As lutas se apresentam, mas uma família que confia em Deus, conhece sua palavra e obedece aos mandamentos, permanecerá unida. Uma vez eu me lembro de um pastor Vitor, contou a história que foi exatamente assim. Casal já estava para se separar, e aí dentro do gabinete o marido e a mulher, e não tinha mais perdão, e não tinha mais conversa, e não tinha mais jeito. Aí diz que ele, usado por Deus, ele falou assim: mas você não consegue perdoar o seu marido, a sua esposa? Eu não lembro a história de quem foi que tinha que perdoar quem. Não, eu não consigo. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Você é de Jesus? Eu sou de Jesus. Você obedece o que Jesus diz? Eu obedeço. O seu marido se tornou, sua esposa, sei lá, um inimigo para você? Se tornou. Jesus mandou orar e perdoar os inimigos. Não estou dizendo que essa seja a cartada final, mas naquele momento o Senhor usou essa palavra para fazer aquela mulher ou aquele homem cair em si. E a partir dali, novamente a coisa veio para o seu lugar. Não porque, então agora toda vez que isso acontecer é só dizer isso e todo mundo vai resolver só. Não, não é por aí. Isso aqui não é receita de bolo, mas é entender que o Senhor usa a sua palavra especificamente em algum momento, de alguma forma, desde que nós estejamos dispostos a ouvir. E então Ele puxa o fio da meada e tudo se organiza. Mas isso só vai acontecer se dermos ouvido à palavra do Senhor. Se dermos ouvido à palavra do Senhor. Haverá discussões, mas o amor que vem de Deus será o árbitro. E esse amor permitirá o diálogo. E esse amor vai nos permitir construir pontes de perdão, ao invés de muros de ódio e de separação. Uma família que medita junta na palavra e ora de forma unida, estará sempre ali, na mesma página, caminhando na mesma direção. E se nós fazemos isso, nós temos duas grandes vantagens. A primeira vantagem: essa família não será uma casa dividida. Nem Satanás dá esse mole de ter a sua casa dividida. O Senhor Jesus nos ensinou isso, que uma casa dividida não pode prosperar. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, e ele estava falando de Satanás, estava dizendo, olha, Satanás não expulsa Satanás, porque Satanás sabe que uma casa dividida não pode prosperar. E você, crente, vai deixar a sua casa ficar dividida? Se o diabo, que é o diabo, não cai nessa, vai você e eu cair nessa? Em nome de Jesus, não. Nossa casa tem que permanecer unida em nome do Senhor. Segundo lugar, uma casa que além de não ser dividida, ela se reforça. Como assim, pastor? Uma casa que é reforçada? Vou para Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A união faz a força. Resumindo esse versículo, uma família unida vai prosperar, vai se reforçar, como um cordão de 3 dobras, que você não quebra ele facilmente. Concluindo tudo isso que trouxemos nessa manhã, eu escrevi aqui nessa última frase o seguinte: Deus deseja levantar famílias relevantes nessa geração. Isso até é verdade, mas eu corrigi.
Eu corrigi porque Deus não deseja simplesmente levantar famílias relevantes. Eu corrigi para dizer o seguinte: Deus nos deu tudo para forjarmos famílias relevantes para essa geração. E há uma diferença, porque dizer assim, Deus deseja, então Deus vai fazer miraculosamente na minha família. E aí você não faz nada. E brasileiro gosta muito dessa conversinha. Então o governo vai fazer, então fulano vai fazer, então a ONG vai fazer, então a igreja vai fazer, está tudo certo. Não senhor, não senhora. A partir de hoje acabou essa história. Deus deseja sim. Mas como Deus vai fazer? Deus nos deu tudo para que nós façamos a nossa parte para construir famílias relevantes para esse tempo. Ele nos deu a sua palavra, a sua orientação para guiarmos a nossa família. Se você não lê a palavra, se você não age de acordo com a palavra, depois quer cobrar, Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor não faz a obra na minha família? Meu filho, eu não posso estar mais preocupado com a tua família do que você. Se eu fosse Deus, eu responderia assim. Mas Deus é amor, Ele não responde assim não. Percebe? Você precisa fazer a tua parte, Ele já te deu tudo. Se você diz que é de Jesus, Ele te deu um novo coração. Ele te deu a palavra dEle. Eu não consigo perdoar. Perdoa, está escrito na palavra. Não, esse negócio de perdão, veja bem, não é bem assim. Então pega lá a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdão. Eu não tenho para onde escapar. Eu amo Jesus, mas você ama mais a Jesus ou o teu egozinho ferido que você não se aguenta de raivinha do outro? Faz uma decisão, toma uma decisão. Amém? Para prestar atenção nisso. Deus nos deu tudo para levantar famílias relevantes, famílias que sejam um exemplo de fé, amor, esperança. Temos alguns inimigos. O pessoal gosta muito de falar de Satanás. Satanás é o inimigo? Ele é o inimigo, tudo bem. Satanás é o inimigo. Mas nós temos outros dois inimigos aí, sabia dessa? São 3 inimigos que se levantam contra nós. Satanás é o inimigo principal. O mundo, o que a Bíblia diz sobre o mundo? Ele jaz no maligno. Portanto, o mundo também se levanta contra a família. Satanás se levanta contra a família, o mundo se levanta contra a família. O que é mais que se levanta? Qual é o terceiro inimigo contra a família? Nosso próprio coração enganoso. Se nós não trabalharmos o nosso coração na palavra do Senhor, nós estamos colaborando com o mundo, estamos colaborando com o inimigo. Satanás quer destruir lares, porque ele sabe do poder que existe em uma família direcionada por Deus, mas o Senhor continua restaurando casas. O Senhor continua renovando alianças, onde parecia que não havia mais jeito. O Senhor restaura uma família. Ele continua levantando famílias que marcarão esta geração, como a de Josué marcou a geração dele, meus irmãos. Que hoje você saia daqui com essa palavra na tua mente, no teu coração, crendo e botando para quebrar dentro de casa, e fazendo acontecer dentro de casa, e renovando. Eu tinha parado de fazer meu culto doméstico há não sei quanto tempo. Retoma. Eu não estava mais lendo a palavra de Deus e orando com meus entes queridos dentro de casa. Retoma. Mas agora retomar depois de tanto tempo, não interessa o tempo, entrega ao Senhor, meu irmão, e faz a tua parte. Entrega ao Senhor e faz a tua parte. Mas eu já fiz tanta vergonha, já falei tanta coisa errada. Entrega ao Senhor, faz a tua parte. Josué fez a parte dele. Faça a tua parte. Dá o primeiro passo que Deus vai contigo. Não deixa a tua família se esvair pelas tuas mãos, em nome de Jesus. E cada lar hoje aqui representado possa declarar da mesma forma, com firmeza, bate o pé e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque uma família que serve a Deus se torna a bênção dentro de casa, se torna a bênção no seu entorno, se torna a bênção na sua vizinhança, se torna a bênção onde quer que ela toque. Os teus filhos vão ser bênção nos colegas da escola ou nos colegas da faculdade. Você vai ser bênção para os seus colegas de trabalho, para quem lida contigo.
E assim, a nossa família vai ser bênção e vai tocar toda a sociedade, meus irmãos, como Josué também o fez. Vamos orar? Falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, a palavra foi entregue e os resultados dessa palavra estão entregues ao Teu Espírito Santo, que Ele possa agir nos nossos corações e mudar o que precisa ser mudado. Mas, meu Senhor, nessa manhã eu não vou pedir o Teu agir para o Senhor fazer milagre na casa de ninguém aqui não, Senhor. Hoje eu vou pedir para que o Senhor abra olhos que precisam ser abertos, que o Senhor restaure os pés daqueles que pararam de caminhar, que o Senhor erga novamente as mãos daqueles que pararam de guerrear pelas suas famílias, que o Senhor abra lábios que têm ficado fechados dentro de casa e deixado influências externas e influências pecaminosas tomar conta da sua família, em nome de Jesus. E nós possamos fazer a nossa parte, fazer o que nos compete, a começar em mim e na minha casa. E também cada um aqui, Senhor. Age não sobre nós, age não em nós, mas ensina-nos que o Senhor age por nós, por nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.